sinalizam uma preocupação e sinalizam uma mudança de políticas, que já vem do anterior governo, quer dizer, do anterior governo de Montenegro, mas que, para todos os efeitos, é relevante porque nós tivemos umas políticas nos últimos anos, pela mão, enfim, Partido Socialista / Geringonça, que levaram a mudanças muito profundas deste panorama. Eu acho que nunca é demais recordar o que se passou, não é? Porque nós tivemos coincidência de 2 ou 3 fatores que fizeram com que muito rapidamente de alguma forma o país começasse a mudar. Portanto, e mudar num sentido que, na minha perspectiva, pode ser perigoso, é complicado e perigoso. Aliás, basta olhar para o que se passou noutros países para ter noção claríssima disso. Pronto, nós éramos um país onde, em 2003, portanto não é há muito tempo, 20 anos, quase não havia imigrantes. Nós tínhamos tido alguns imigrantes cá para a Expo, para aquele período de muitas obras públicas, mas depois eles tinham também um período em que havia muitos imigrantes que vinham de outros países da Europa de Leste, mas que entretanto esses países começaram a recuperar, portanto a Ucrânia, por exemplo, ou a Polónia, ou a Roménia, ou Moldávia, e muitos desses imigrantes regressaram a casa, e portanto tínhamos ali em 2003 2% da população, portanto 250 mil pessoas eram estrangeiros. E os dados, é um cálculo, ou melhor, são dados da AIMA que têm alguns problemas que eu já falarei. Teremos à volta de 1,6 milhões. Portanto, estamos a falar de 16% da população, com a eventualidade deste número pecar por defeito. Porque estamos a falar de dados da AIMA, não de dados do INE, e este número pode ou pecar por excesso, porque estamos a falar de pessoas que foram realizadas entretanto saíram do país, pode ter acontecido, porque Portugal estava a ser usado como porta de entrada na Europa, ou pode estar a acontecer que também entretanto há, sei lá, 500 mil de pessoas que não estão aqui incluídas porque os seus processos ainda não foram tratados. Então há aqui algumas dúvidas sobre o valor, a dimensão exata deste fenómeno, mas isto é uma alteração gigantesca, porque ao mesmo tempo que isto aconteceu, nós tivemos portugueses, portanto, ou melhor, pessoas nascidas em Portugal a sair de Portugal. Portanto, ia sair jovens qualificados, não só, não é? Portanto, atenção, a gente fala muito da imigração de jovens qualificados, que é muito visível, mas para alguns países da Europa continuam a sair pessoas menos qualificadas e até, porventura, mais idosas. Portanto, temos, de repente, um país que foi um país de emigração com E, transformado num país de imigração, que é para nós eu diria mesmo, historicamente, uma absoluta novidade, sobretudo com esta dimensão. Este é o primeiro fator. E depois há um outro fator que não é menor. Durante muito tempo, nós tivemos muitos imigrantes em Portugal que partilhavam connosco ou a língua ou as referências, digamos, culturais. Ou porque vinham de países de expressão portuguesa, portanto, das antigas colónias ou do Brasil, ou porque vinham da Europa e, de alguma forma, vindos da Europa, tinham a mesma matriz cristã, pronto, e sempre tivemos, claro, que sempre houve em Portugal outras matrizes, mas eram muito pequeninas, com muito pouca expressão. E agora continuamos a ter como maior contingente brasileiros, seguidos por angolanos, mas já com uma percentagem muito grande que é muito visível, sobretudo em algumas zonas do país, daquilo que nós chamamos indostânicos, portanto, paquistaneses, tailandeses, indianos, Sri Lanka, por aí adiante, nepaleses, portanto, com uma presença fortíssima e aqui sim, já com não falam a mesma língua, não têm a mesma cultura, não têm as mesmas referências, não vestem da mesma maneira, não têm a mesma religião, portanto, há aqui várias também, portanto, há sikhs, há muçulmanos, há hindus, há um pouco de tudo, mas as referências são outras. As referências são outras, claramente. Bem, isto podia dizer, há um choque cultural. Não, há um choque cultural e há um choque de volume, porque quando tens uma presença tão forte de imigrantes, tens a presença muito forte de pessoas que vieram para cá para dar a volta às suas vidas e que, portanto, estão disponíveis quer para trabalhos que nós não estamos disponíveis e podem ter impacto no mercado de trabalho fazendo descer os salários,
quer para viver em condições que nós também já não estamos disponíveis e, portanto, criar problemas no mercado da habitação. Quer dizer, e isto pode ter uma dimensão que nós muitas vezes não nos apercebemos. Por exemplo, quando nós falamos da habitação, às vezes dizemos, há muitas casas vazias e depois não há casas para arrendar, para comprar e os preços sobem. Bem, uma parte das casas vazias são pessoas que são portugueses que estão fora de Portugal, portanto não estão a viver cá, as casas estão vazias, mas não querem desfazer-se delas. Quer dizer, isso pode tanto acontecer numa aldeia, num bairro no subúrbio ou no centro de Lisboa. Quer dizer, eu já tive situações, já vivi na minha família situações dessas. Quer dizer, às vezes as casas estão alugadas, às vezes não estão. Pronto. E depois temos uma outra situação que já está no país todo, e eu percebi-me disso, quem faça perguntas fora da sua bolha percebe-se disso, que é, estas pessoas estão disponíveis para viver muitos em casas pequenas. Coisa que nós, quer dizer, quando digo nós, é as pessoas que já cá vivem, que se habituaram a uma certa progressão da sua qualidade de vida, não estão disponíveis. O que é que isto significa? Significa que estas pessoas, apesar de terem trabalhos piores, ou juntarem-se numa mesma casa, podem pagar rendas, por exemplo, mais elevadas. E eu já encontrei casos destes na beira interior. Não estou a falar de Lisboa, estou a falar da beira interior. Lisboa também sabemos, vimos reportagens de... Também vês isso no Alentejo. Vês isso no Alentejo. E vês isso no Alentejo. Portanto, encontra-se por todo lado. Portanto, há aqui uma realidade nova que não podia deixar de criar fricção e de criar choque. Achar que isto é uma invenção de xenófobos ou racistas é ser cego, é ser miúpe, é ser deliberadamente não querer ver os problemas. Não, há problemas que surgem, e surgem sobretudo nas zonas de contacto com esta realidade. Que, regra geral, são as zonas onde não vivem ou não têm conhecimento os nossos bem-falantes, que acham sempre que isto são problemas inventados. E que, portanto, isto só se fala de imigração porque existe o Chega. Não, o Chega nem começou por falar de imigração. O Chega começou a falar de imigração, não foi por aí que ele começou. Ele começou a falar quando isto começou a aparecer como problema. Portanto, e ele, que é um partido que não ignora estas situações, começou a usá-las. Bem, agora, sendo que esta situação não é sequer idêntica em todo o país, nós estamos a falar, e volta aos números da AIMA, em Lisboa, os números da AIMA, portanto, finais do ano passado, provavelmente agora serão mais, estamos a falar, Lisboa, Distrito de Lisboa, de 431.918 estrangeiros. E 19 estrangeiros. Isto é, alguns ricos, nós sabemos que isso está a acontecer, portanto, estão a fazer subir, por exemplo, o custo da habitação para as classes mais, enfim, afluentes. Olha, no teu concelho é muito evidente isso, não é? Cascais, em Lisboa também, alguns bairros de Lisboa, e com outros efeitos secundários, e nas zonas menos, quer dizer, e noutra situação, em que, por exemplo, ainda ontem estava a ver um presidente de Câmara aqui da Grande Lisboa a dizer: as pessoas ou resolvem o problema, ou encaram rapidamente e de uma forma mais enérgica o problema da habitação, ou vão explodir outra vez os bairros de barracas, que já estão a explodir. E às vezes de um dia para o outro, num fim de semana. Porque quando há uma pressão muito grande e esta disputa... Quer dizer, repara, para onde é que os portugueses foram viver quando foram para Paris, na década de 60? Para os Bidonville. Hoje já não há Bidonville lá à volta de Paris, mas viviam em Bidonville. Lá, quem quiser procure Bidonville português e vejam o que é que parece na filmes, reportagens, tudo o que quiserem. Bem, portanto, a segunda maior concentração distrital é em Faro, a terceira em Setúbal. Sendo que, e este aspecto também é muito relevante, isto acontece ao mesmo tempo que nós temos no nosso país um tema de demografia. Portanto, os portugueses têm poucos filhos. Pronto. E muitas vezes estes imigrantes que chegam têm mais filhos. Nós não temos estudos sérios sobre os números que eu vou referir a seguir, no sentido de perceber o que é que eles significam realmente. Mas, em 2015, 16% das crianças nascidas em Portugal eram filhas de mães estrangeiras, o que já era anormal, porque não havia 16% de imigrantes nessa altura. O ano passado foram 33%, um em cada três. Mas mais,
Na Grande Lisboa, na província de Setúbal e no Algarve, estamos a falar de metade dos nascimentos. Metade dos nascimentos. E a subir todos os anos. Portanto, temos aqui algo que é ainda mais estrutural. Nós achamos, o nosso índice de fecundidade está a melhorar. Quer dizer, está a melhorar porque há muitos nascimentos de filhos de mães estrangeiras, que pode ser em muitas circunstâncias pessoas que estão cá a viver, pode ser noutras circunstâncias, algo que sabemos que acontece, quer dizer, sabemos que acontece se perguntarmos a pessoas que trabalham nos hospitais, que é estrangeiras, neste caso concreto, que vêm a Portugal ter o filho e depois vão-se embora outra vez. Começou por acontecer com alguns PALOP, e agora aparentemente também acontece com situações de outras regiões do mundo. Portanto, por causa do sistema que temos. Não estou a dizer que o sistema seja fácil de mudar e que se mude de um dia para o outro. Agora, estas situações existem e não podemos fechar os olhos a elas. Nesse quadro, as mudanças que têm vindo a ser propostas e que de alguma forma acompanham uma tendência europeia são mudanças bem-vindas, porque isto não pode continuar assim. Quer dizer, isto acontece por razões que têm a ver com a economia, à falta de mão de obra e, portanto, à importação de trabalhadores, mas como ao mesmo tempo não há capacidade de integração, criam-se tensões. É isso que que temos estado a viver. Não será muito fácil aqui, como não foi em lado nenhum da Europa e nos Estados Unidos também, conseguir controlar esta situação. Agora, olhando para as medidas que foram tomadas, por exemplo, no que diz respeito, é evidente que nós podemos dizer, falar da nacionalidade e falar do reagrupamento é começar a construir a casa pelo telhado. Quer dizer, de alguma forma estamos a falar num processo que fica mais adiante, a questão começa na entrada, não é? Portanto, isto não tem a ver com a entrada, tem a ver depois com a estabilização. Mas são sinais. Quer dizer, e nós estávamos com um regime, ou estamos ainda com um regime, em que a nacionalidade é possível de obter com 5 anos, com uma prova de português muito básica e sem nenhum teste, nem nada que tenha a ver com cultura, história, identidade, nada disso. Na Europa, sem teste, praticamente não há ninguém. A Itália apenas. O nível de prova de falar a língua é algo que praticamente todos os países têm. Isto não é um detalhe. Isto pode ser muito importante. E quem conhece pessoas que trabalhem em escolas da Grande Lisboa, escolas públicas, sabe que neste momento praticamente todas as escolas da Grande Lisboa confrontam-se com um problema, que é, tem muitas crianças que não falarem português. Não falam português nem falam inglês. E, portanto, o problema é como é que se ensina crianças em relação às quais nós não temos... Quer dizer, e depois não é uma língua, são mais do que uma, são várias. Que chegam e têm que ser acolhidas, ninguém está a sugerir que fiquem fora. Portanto, desse ponto de vista, o que se propõe agora, nomeadamente relativamente ao agrupamento familiar, é que a chegada dessas crianças seja feita de forma, no mínimo, mais ordenada. E haja lugar nas escolas, capacidade de acolher nas escolas, capacidade de elas aprenderem a língua portuguesa. Porque nós sabemos, por exemplo, que quando chegaram as crianças ucranianas, para dar um exemplo que toda a gente está sempre a citar, designadamente no final, enfim, há 20 anos, quando vieram muitas, não só aprendiam muito rapidamente o português, como se tornavam rapidamente os meus alunos das escolas. Isso aconteceu por todo lado. Quem quer que conheça professores, e eu conheço muitos, sabe disto. Isto foi vivido nas escolas do país. Não estamos a falar da mesma situação hoje. E não estamos a viver, quer no caso dos filhos dos brasileiros, esses falam português, mas sobretudo dos filhos daqueles que chegam e que não falam português e que são cada vez mais. Encontrar escolas com dezenas de nacionalidades, algumas sem falar português, é complicado, e quem negar isto está a enfiar a cabeça na areia. Portanto, dizendo isto, em muitos países europeus ou já estão com períodos para a nacionalidade de 10 anos, Espanha, Itália, ou estão a caminho disso. Por exemplo, a Suécia mudou de 5 anos, que é como vai mudar a partir do ano que vem, para 8 anos, a Dinamarca já está com 9 anos, portanto, esta é a tendência.
E, de facto, todos eles têm algo que agora vai ser introduzido, não temos ainda, todos eles têm, de alguma forma, de prova de conhecimento da língua, claro, mas além da língua, da cultura, da identidade, dos valores constitucionais, aspecto muito, muito importante. Quer dizer, todos os países procuram que as pessoas se integrem na sua cultura. Isto é, a minha perspectiva, central. Porquê é que é central? Porque se nós temos, quer dizer, um país tem uma democracia. Para existir uma democracia, o que é que pressupõe a existência de uma democracia? Não é apenas quem tem mais votos ganha, vence, não é? É quem tem menos, as minorias sabem que os seus direitos vão ser respeitados e que, portanto, podem vencer numa outra altura, podem vencer na próxima eleição e, portanto, respeitam-lhe as regras porque há umas regras comuns. Essas regras comuns existem porque existe uma identidade que a gente chama de identidade nacional. Portanto, e por isso eu estou disponível para agora perder, para a seguir amanhã ganhar. Portanto, e é esta partilha de destino, que no fundo, como se diz, é uma partilha intergeracional. Eu herdei o país dos meus pais e vou deixá-lo aos meus filhos, e portanto esta identidade permite que se viva pacificamente, mesmo quando se está em desacordo com quem governa. Quando nós de repente temos quem não conhece os valores constitucionais, não se identifique com eles, as coisas podem ficar mais complicadas e não é apenas de repente ter um respeito pelos direitos das mulheres diferente, que é aquilo que muitas vezes se fala, ou um vestir diferente, ou um comer diferente. Isso é tudo, quer dizer, o comer e o vestir é como o outro. Quando falamos de situações em que muitas vezes... Não pode não ser, porque se tu estás numa escola e de repente... Não, estamos a falar de repente de tapar a cara, mas pronto. Mas isso se tu estás numa escola e de repente, além de teres de ter refeições alternativas, começas a não poder cozinhar carne de porco porque não consegues garantir que na escola os talheres não toquem na carne de porco, isto é real em França, não é? Sim, essas são situações... Ou as festas do final do ano, ou já não podes ter a festa das mães... Aí, por exemplo, tivemos agora um esfaqueamento em França numa coisa que tem a ver com uma festa. As pessoas têm que ter noção do seguinte. O dia-a-dia torna-se um inferno. Eu conheci uma pessoa que era uma pessoa qualificada, um francês que está a viver em Portugal, ele era do sul de França, veio viver em Portugal, mas pronto, não é um francês rico, nem é um francês pobre. É um francês de classe média, mas qualificado, que estava bastante radicalizado politicamente. E a gota d'água tinha sido o seguinte: ele era do sul de França, costumava ir à praia, um destes anos foi à praia com a mãe ou com a família, com os primos, com os irmãos, estava a fazer aquilo que muitos de nós fazemos na praia, que é beber uma cerveja, e apareceu-lhe um muçulmano a dizer que ali não se bebia álcool ao pé dele. Na praia dele, digamos assim, na praia onde ele cresceu, no sítio onde ele tomou banho desde miúdo. Vem alguém dizer, aqui não senhor, não bebe cerveja, porque sabe beber álcool e nós não podemos ver ninguém beber álcool. Pronto, quando estas coisas acontecem, eu não posso fingir que elas não existem. E, portanto, eu não tenho que impor a minha religião a ninguém, mas tenho que ter noção, a minha religião, aos meus hábitos, aos meus costumes. Aqueles que chegam têm que perceber que há uma pré-existência que deve ser respeitada. E que essa pré-existência não deve ser respeitada porque é melhor ou porque é pior. Não, essa pré-existência é nossa e é aquela que nos permite viver em democracia, com valores de tolerância e integração e respeito pela lei. Atenção, eu não sei se em França isso acontece, mas no Reino Unido chegou a acontecer tolerância para que em algumas zonas, em alguns bairros, em algumas comunidades, se aplicasse a Sharia em vez de se aplicar a lei britânica. A lei britânica tem características de common law um pouco diferentes das nossas. A lei é menos escrita e mais derivada do que os tribunais vão decidindo. Mas há uma distância enorme entre isto e a Sharia. Não é isso que estamos a falar, não é? Portanto, dito isto, esta evolução parece-me uma evolução numa boa direção. Há temas aqui que podem ser difíceis. A questão de saber se pode ou não aplicar como pena acessória a perda de nacionalidade a quem cometa crimes muito graves, tem sido contestada pelos constitucionalistas. Eu, como ideia em si, não me choca, pronto. Mais uma vez está a questão, tens que respeitar, quer dizer,
tens que respeitar a nossa forma de vida, e aqui há questões que podem ter a ver inclusivamente com o mundo do crime, que são complexas, e sabemos que, por exemplo, no que respeita a alguns gangues, estes curiosamente vindos do Brasil, eles estão cá muito presentes. A famosa, agora não me lembro o nome, de uma... O PCC, Primeiro Comando da Capital. Primeiro Comando da Capital, o PCC, por aí andará, portanto... e no caso dos brasileiros, eles vão continuar a beneficiar de um regime mais favorável para obter a nacionalidade do que os outros. Eu não tenho nada contra os brasileiros, estou só a constatar. Não, timorenses para Lopes. Não, os timorenses tinham um regime diferente, não é? Talvez tivessem, mas... Os timorenses e os brasileiros. Os timorenses, por infortúnios históricos, não é? Sim. Bem, e agora, e depois há ainda a questão no problema do rearrumamento familiar, das regras europeias, são ou não são cumpridas. Aqui a questão é tratar maridos e mulheres como trabalhadores que chegam e, portanto, têm que cumprir essas obrigações, e, sobretudo, tratar os filhos, os dependentes, no quadro mais do rearrumamento familiar. É evidente que isto pode haver aqui zonas cinzentas difíceis de gerir. Agora, achar que o sistema que tínhamos tido de portas escancaradas era suficiente, não dá. Eu creio que alguns dos esforços que estão a ser feitos provavelmente são bem intencionados, mas não sei se resultam. Por exemplo, aquilo que tem a ver nomeadamente com o acordo, vamos ter ajuda sobre isso, o acordo foi feito com as associações empresariais relativamente à chamada de imigrantes, conhecendo nós a nossa rede consular e o nosso inexistente rede consular, ou quase inexistente rede consular, e a forma como isso funciona, não sei se serão suficientes. O governo assume que isto pode criar problemas de falta de mão de obra, o fechar um bocado disso. E é possível que aconteça com reflexos no próprio crescimento económico. Agora, o ótimo é inimigo do bom, e a gente tem sempre que encontrar aqui um equilíbrio, e a política é a arte do compromisso. Portanto, vamos ter que perceber que, se não tentarmos resolver este problema, o que podemos ter do outro lado é a implosão dos sistemas democráticos. E a implosão dos sistemas democráticos começa por não perceber aquilo que que a Mette Frederiksen, primeira-ministra da Dinamarca, socialista, tem dito. E o que ela tem dito é que, para ela, é cada vez mais claro que o preço da imigração em massa é pago pelas classes mais baixas. E é isto que temos que ter noção. Portanto, quem disputa a casa sobrelotada não é quem vive nos sítios mais afluentes. Quem tem que ir ao posto de trabalho e às vezes dizer... Quer dizer, quando nós temos muita gente a oferecer-se para trabalhar por pouco, o salário... a lei da oferta e da procura, os salários sobem mais devagar, não é? Porque há muita gente a oferecer-se para trabalhar por pouco. Portanto, e estamos a falar de quem ganha menos, não é de quem ganha... Não estamos a falar dos CEOs. Portanto, temos estas situações, e estas situações, do ponto de vista do equilíbrio das sociedades e do que politicamente podem representar, são explosivas. Portanto, podem ser explosivas. Como percebemos pelo que se passou, ou se está a passar, em muitos países da Europa. O que os socialistas dinamarqueses com esta senhora fizeram foi adotar políticas que os bem-pensantes acham que são de extrema-direita, mas com isso secaram a extrema-direita dinamarquesa, o Partido Popular dinamarquês.